Agora, irmãos, uma coisa que eu gostaria de dizer sobre quando uma pessoa tem relação sexual com a outra pessoa, o que acontece? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Irmãos, diga para o teu irmão: este corpo é membro de Cristo. Membro de Cristo. Tem certeza? Membro de Cristo. Não é? E lá em Tessalonicenses ele diz assim: você tem que saber como lidar com o teu corpo em santificação e honra. Você não vai entregar o teu corpo para qualquer um. Estou dizendo qualquer demônio, ele está dizendo. Santificação e honra. Você vai depender de você. Como é que o teu corpo pode ser usado? Então ele diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou você abriria o teu corpo para a invasão dos demônios? Para os demônios mandarem, desmandarem, colocarem as paixões, os desejos que não são teus? Mas os demônios são mestres em fazer isso. Olha para aquela fulana lá. E de repente você diz assim: eu senti um desejo incontrolável. Não era você que estava sentindo, era o fulano que entrou dentro de você. Só que ele consegue te enrolar de um jeito que você pensa que é você. Os demônios trabalham assim. Você conhece pessoas que é irada, que de vez em quando perde a estribeira e começa a jogar cadeira? É crente, mas faz isso. Arrebenta com a casa, né? Ai, Deus, mas ele quando profetiza, pois é, mas tem uma área na vida dele que nunca foi curada. Ai, mas ele é um mestre. Mas quando fica irritado, começa a quebrar as coisas. Irmãos, essa pessoa é crente, só que tem que ser curada. Não é? E na área sexual, muitas vezes: ai, mas como é que eu faço? Eu tenho esse desejo. Só que não é teu. É daquele que invadiu quando você era pequenininho, quando você foi abusado. Então você tem que mandar embora. Mas você tem que ser curado para poder mandar embora. Né? Aqui, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, os faria membros de meretriz? Absolutamente não. O apóstolo Paulo está respondendo: não, absolutamente não. Agora, e ele pergunta: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta sexualmente forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo colocou a figura da prostituta aqui de propósito. Porque com a prostituta você tem sexo pelo dinheiro, não é? Então você não vai levar uma flor, você não tem um trabalho de seduzir a prostituta. Você só mostra um dinheiro e vem correndo. E você fala assim, depois de ter relação: ai, fiquei uns 20 minutos lá. Olha, não foi nada, foi só físico. Tem muita gente que fala: irmão, coloca aqui os nomes das pessoas com quem você teve relação sexual, e, né, tudo bem? E inclui as prostitutas. E muitas vezes a pessoa fala assim: não, mas aqui é prostituta. Agora, isso aqui são minhas amigas. Aqui, com essa daqui eu me apaixonei. Então, com os que se apaixonou é válido, mas com a da prostituta não. Irmão, só que a coisa não funciona dessa forma. Todo e qualquer relação sexual, mesmo estupro, você se tornou uma só carne com a pessoa com quem você teve relação sexual. Deus criou dessa forma. Agora, veja só. Eu hoje esqueci o papel. Geralmente trago, e acho que alguns de vocês já sabem muito bem, e a Beth me arrumou. Olha, quando uma pessoa tem relação sexual, é como esse papel, olha, um amarelinho, o vermelho. Ficou coladinho, está colado, ela já trouxe colado. Entende? Colou na área física, na área de alma e na área do espírito. Ah, mas eu não amo. Mas você teve relação sexual, então você ficou coladinho. Ah, mas foi engano. Foi, sabe, eu tava naquela roda de drogas, eu não sabia nem o que estava fazendo. Mas você se colou, ficou grudado lá. Né? E você não convive com essa pessoa, mas, olha, Neuza, foi lá, não sei quanto tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu nem lembro mais do nome da pessoa, mas você está coladinho ali. E como você se separou, assim, fisicamente falando, né? Então você fez isso aqui, ó. Você tem bastante desse papel, irmã? É ótimo esse papel. Oh, tem, é? Não, tá bom. Hã? Não, eu estou vendo esse papel aqui também. Mas você vê, ó, a pessoa está coladinha, né? Dá uma trabalheira isso aqui. Irmãos, obrigado, querido. Tá vendo? Olha, esse amarelinho se arrebentou. Não conseguiu separar, né? Obrigada. E o vermelhinho também se arrebentou. É isso que acontece. Por quê? O que Deus queria? Deus queria que
estes estivessem juntos, unidos no corpo, na alma e no espírito, e pudessem ficar até que a morte nos separe. Não é? Porque o casamento, a união que Deus quer, é a figura, irmãos, lá de cima. O que acontece lá? Javé se casando com Israel, Jesus se casando com a noiva de Cristo, que somos nós. Está entendendo, irmãos? E essa aliança é uma aliança eterna, irrevogável. Concorda? Né? Agora, eu sei que alguns de vocês já estão no segundo e terceiro, irmãos. Agora, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Tá certo? Mas eu queria que vocês entendessem que isto é o plano de Deus. De que uma vez a pessoa unida dessa forma não se arrebentasse como isso aqui. Agora o pessoal vai dizer assim, mas Neuza, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, aquela que a Beth tentou. Esse daqui então, olha, não deu nem pra, né? Irmãos, o que acontece com isso aqui é que Deus tem um plano e nós fazemos tudo errado, por causa do pecado que está dentro de nós, não é verdade? Então eu sei que alguns de vocês, terceiro, quarto casamento, mas, irmãos, pensando na relação sexual, nesse contexto de libertinagem que nós temos, o que acontece? Muitos, né, quando eu falei, irmão ou irmã, dá para você escrever aqui os nomes das pessoas com quem você teve relação sexual? E não dá nem para lembrar, porque são tantas, mas a gente faz tudo para colocar, sabe? Por quê? A gente vai ter que separar. No físico, na alma, no espírito. Porque senão, vai acontecer isso aqui, ó. Você está arrebentando e carrega o pedal do outro, e vai ter que se unir com esse daqui. O que vai acontecer? E se o segundo, o terceiro é uma prostituta, o que vai acontecer? Prostituta tem quantas cores dentro dela? Milhares, né? E você pega, você leva todos aqueles pedacinhos contaminados para casa. Né? Agora, irmãos, glória a Deus. Deus tem um jeito fantástico de trazer libertação, sabe? Então, irmãos, eu sempre faço essa ilustração. É bem simples, mas vocês vão entender muito bem. O apóstolo Maurício vai casar, né? Um rapaz e uma moça, vindo do mundão. Não dá tempo de fazer libertação deles. Mas eles são crentes verdadeiros. E a gente sabe mais ou menos que o rapaz teve uns 20 casos de relação sexual, dormiu, namorou, né? Uns 20, tudo bem? A moça tem uns 17. Tá bom? Estou sendo muito boazinha, viu, irmãos? Agora, veja só. Né? O apóstolo está feliz. Vai unir os dois. Quantos pedaços o rapaz carrega dentro de si se ele tinha 20 casos? 20 pedaços de cores diferentes, representando cada cor uma pessoa. E com o dele são 21 pedaços, não são? E a moça tem 17 cores diferentes, né? E mais o dela é 18. Os dois vão se juntar. Isso de um jeito muito, porque não é assim, é muito pior que acontece isso. Mas em todo caso, usando o raciocínio bem simples. Então, quando se junta 21 com 18. Quantos pedaços dão? 39. Quer dizer, no casamento deveria o quê? Se juntar dois, né? Os dois se tornam uma só carne. Agora tem 39 pedaços. Numa interferência tremenda. A moça tem algumas lembranças saudosas daquele fulano lá. O rapaz também tem, né? Algumas lembranças. Tenta esquecer, bota lá no subconsciente. Aí foi horrível, aquele fulano lá parecia meu pai. Não sabe que ela escolheu aquele fulano parecido com o pai. Não resolveu o problema com o pai lá. Então, e é uma série de complicações. Né? E vem aquela história, pastor, não dá não. Depois de 6 meses, 4 meses, 6 meses, pastor, não dá certo não. A minha esposa só fica falando de um namorado, olha, 13º namorado. E o rapaz, ai, pastor, não dá certo não. Ela fica chamando o tal de mané na madrugada. Ela acorda chamando mané. O que vocês acham? Não, irmãos? Sabe, como é que nós vamos fazer, hein? Agora Deus pode, né? Deus é tão fantástico. E eu falava assim, Deus, o que a gente vai fazer com isso aqui agora?
Porque não tinha muita literatura nessa área, irmãos. Mas interessante, eu estava em Hong Kong, na China. Estava falando sobre isso. Chega lá uma mulher de Malásia. Neuza, tem uma pessoa que fala igualzinho você. Ele é um americano que estava ministrando em Filipinas. Lá os países são muito perto, então vão um na ilha do outro. Escuta, olha, irmã, igualzinho. E sabe, quando a gente separava a alma da pessoa, se separava das antigas alianças, das uniões, você sabe que havia até manifestação dos demônios daquelas pessoas. A misericórdia. Sabe, irmãos? Então, glória a Deus. E eu comecei a ver também. A visão é muito, muito importante nesse ministério de libertação. Não é? E várias vezes a gente ouve. Eu vi o meu pedaço voltando. Porque esse sujeito aqui deixou o pedaço dele com ela, não deixou? Então, se você teve 18, ou 17, ou 20 casos, você deixou o teu pedaço com 20 sujeitos lá. Então, você está arrebentado, defasado, e você deixou o teu pedaço lá. Estão entendendo, irmãos? Então, a gente tem que trazer de volta. Senhor, como é que traz de volta? Irmãos, uma coisa extraordinária. Aquilo que a nossa boca fala em nome de Jesus, dentro do contexto de arrependimento, é algo extraordinário. Estão ouvindo? Você crê que isso pode acontecer na tua vida?